Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos resolver um exercício sobre calor sensível e calor latente. Nós temos 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e nós queremos saber a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água a 20 graus Celsius. O calor específico do gelo é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Para resolver esse exercício, nós fazemos primeiro um gráfico da temperatura, que é dada em graus Celsius, em função da quantidade de calor que a massa de gelo recebe. O que vai acontecer? O gelo se encontra a menos 10 graus Celsius, é aquecido até a temperatura de 0 graus Celsius, depois esse gelo derrete, portanto não há mudança de temperatura, e se transforma em água. A temperatura da água começa a subir até que atinge 20 graus Celsius. E nós queremos saber a quantidade de calor que a massa de gelo recebeu até este ponto. Vamos chamar essa quantidade de calor de Q total. Nós vamos resolver esse problema em 3 etapas. A etapa 1, que é a etapa de aquecimento do gelo. A etapa 2, que é a etapa de fusão do gelo. E a etapa 3, que é a etapa de aquecimento da água. Então vamos para a etapa 1, aquecimento do gelo. A quantidade de calor que o gelo recebe é igual à massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. A massa do gelo é igual a 200 gramas. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é de temperatura final, que vale 0, menos a temperatura inicial, que vale menos 10. A quantidade de calor que a massa de gelo recebeu na etapa 1 é igual a 200 vezes 0,5. 100, menos vezes menos, mais 10. Então, nós temos que a quantidade de calor que o gelo recebeu no aquecimento é igual a 1000 calorias. Essa foi a primeira etapa. Agora vamos para a segunda etapa. Nós vamos chamar aqui de etapa 2, que é a fusão do gelo. Nessa transformação não ocorre variação de temperatura, portanto, o calor que a massa de gelo recebe é dado por massa vezes calor latente. A massa de gelo é igual a 200 gramas, o calor latente é 80 calorias por grama, portanto, o calor trocado na etapa 2 é igual a 200 vezes 80, que é igual a 16.000 calorias. Por fim, a etapa 3, que é o aquecimento da água. Aquecimento da água. A partir desse pontinho nós temos água, a qual é aquecida até 20 graus Celsius. Como se trata de aquecimento, nós temos que o calor trocado na etapa 3 é igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. A massa de água é de 200 gramas, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura é temperatura final igual a 20, menos o 0 graus Celsius, que é a temperatura inicial. A quantidade de calor trocada na etapa 3 é igual a 200 vezes 20, que é igual a 4.000 calorias. No final, nós temos que a quantidade de calor que a massa de gelo recebeu foi de 1.000 calorias na etapa 1, 16.000 calorias na etapa 2,
mais 4.000 calorias na etapa 3. 1.000 mais 4.000, 5.000. Mais 16.000, o calor total é igual a 21.000 calorias. Essa foi a nossa aula sobre calor latente e calor sensível. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.